senhor tá, se o senhor tá pesquisando muito sobre isso, ou tá vendo, sobre... Eu não consegui achar nada na internet hoje, era uma curiosidade minha, porque eu acabei de comprar um aparelho, um aparelho não, como é que é o nome daqueles hub, aqueles dongle Bluetooth de 5.1, e Sim. eu tô conseguindo usar ele para jogar, para fazer algumas coisas que dependem de pouco delay, né? Eu fiquei até surpreso com a velocidade desse Bluetooth novo, o 5.1. E eu fiquei com curiosidade de quando sairia o Bluetooth 6.0. E eu não achei nenhuma notícia na internet sobre isso. Eu não sei se o senhor, com seus contatos, ou alguma coisa do tipo. Galera de rede, né? Não sei se tem algum grupo que comenta sobre isso. Eu acho que não tenho ouvido falar nada, não. Acho que por enquanto está parado na versão 5 mesmo. Mas também não exclui de estar acontecendo, né? Mas sim, não tenho visto nada, não. Eu também tô com esse pensamento. Acontecendo deve estar, por causa que sempre tem a evoluçãozinha do Bluetooth, né? Tem um grupo de estudos, né? É um grupo que não desfaz, um grupo do I3E que mantém os estudos. Então, eles estão sempre aceitando novas propostas. Mas quando lança uma versão, que essa versão está funcionando bem e não tem muitos requisitos, normalmente fica meio morno. Quer dizer assim, é claro que existe, né? Sempre tem. Mas para lançarem uma versão nova, precisam justificar, né? Não é qualquer coisinha, né? Normalmente seria um grande ganho de energia, por exemplo, né? Que o Bluetooth é muito crítico com questão de energia. Mas hoje também já chegou na questão muito boa de energia, então deve estar bem morno mesmo. Esse Bluetooth novo tá muito bom, 5.1. Fiquei bem surpreso mesmo, bem surpreso. Depois o senhor testa aí, quando puder. Eu não tenho nenhum equipamento ainda 5.1, né? Mas melhorou muito. Da versão até agora melhorou muito. Sim, pra caraca. Bom, então vamos. Já está iniciada aqui a gravação, né? Vamos dar início aqui, né? Hoje a gente vai ver a parte wireless, a gente vai começar com teoria. Depois, assim como a gente fez com roteamento, a gente também vai fazer laboratório de wireless, né? A gente não tem aqui um meio físico para fazer, mas o Packet Tracer ele também é bem rico na parte wireless. Então nós vamos ver diferenças, né? Como a gente configura a diferença de um equipamento em modo AP, no equipamento em modo roteamento, ver como é que faz ponte, ver como é que faz filtragens, tá? Então vai ser bastante legal, né? Embora a gente não possa encostar no equipamento, né? Mas o importante é entender como ele funciona e ver a configuração e a gente vai conseguir fazer isso bem. Vamos começar aí. Começando então com a parte aí de rede sem fio, né? A parte wireless, né? Bom, então aqui tem uma imagem do livro do Kuroz, onde a gente consegue ver aí os elementos, né? Os principais elementos de uma rede sem fio. Então, formalmente falando, né? Nós temos os hospedeiros sem fios, que são computadores ou celulares ou uma TV também, qualquer coisa que fale por uma interface sem fio, vai ser chamado de hospedeiro sem fio, né? Então, celular, computador, notebook, TV, impressora, qualquer tipo de equipamento. Tá representado aqui por uma série de notebooks na Joera Rede. Aqui nós temos um exemplo de um hospedeiro sem fio em transição, né? De um BSS para outro BSS, que a gente vai ver o que é isso, né? Uma área de rede sem fio. Nós temos também a chamada estação base, que é responsável pelo envio e recebimento de dados uma rede sem fio. Então, aqui em azul nós temos uma rede sem fio, uma área sem fio, né? E um exemplo de um AP, né, de um access point no centro, sendo responsável pela comunicação, né? Numa rede sem fio, toda a comunicação fala pela estação base. Então, se esse computador quer falar com esse computador, né, ele envia para a estação base que envia para aquele computador. Tá? Existe comunicação direta entre computadores? Existe um caso especial, que é o caso de rede sem fio ad hoc. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Logo, logo. Então, a gente vai falar sobre redes ad hoc. Mas a rede com infraestrutura, que é a grande maioria das redes, sempre passa por uma estação base, né? Essa estação base pode ser um AP, como está desenhado aqui, como pode ser uma torre, né? Por exemplo, uma torre de celulares, né? Então, toda a comunicação sempre passando pela estação base. Outro elemento é o que a gente chama de enlace sem fio. O enlace sem fio não está representado aqui, mas o enlace seria a ligação, tá, entre os equipamentos, né? Por exemplo, um computador, né, um hospedeiro sem fio e sua estação base.
O enlace sem fio, no caso, é o ar, né? Toda a transmissão passa pelo ar. Não necessariamente o ar, né? É o espaço, né? Pode ser no vácuo também, já que é onda eletromagnética. E também o que a gente chama de infraestrutura de rede, né? Que é uma rede maior com a qual o hospedeiro sem fio quer se comunicar. Então, para que esse computador fale com esse, ele fala pela sua própria rede sem fio, com seu próprio AP. Agora, para, por exemplo, esse computador falar com esse, ele fala com o seu AP, esse AP precisa se comunicar com outro AP por intermédio de uma infraestrutura de rede, né? Essa infraestrutura de rede permite a comunicação entre os APs e os APs vão fazer a comunicação entre os computadores, né? Então, computador, AP, infraestrutura de rede, AP, computador. Tá? Bom, quando os hospedeiros estão associados com a estação base, então a gente diz que está operando em modo infraestrutura. Essa mesma estrutura que nós vimos aqui anteriormente, né? Então, o exemplo dessa figurinha aqui. Nós temos aqui equipamentos em modo infraestrutura, onde nós temos uma estação base, vários equipamentos sem fio ligados a essa estação base, né? Então, computador 1, computador 2, tem impressora, tem tipo um joystick, né? Um game aqui, né? Essa estação base, esse roteador sem fio, se comunica com um modem que vai falar com o resto da internet. Então, ele está ligado a uma infraestrutura, tem toda uma infraestrutura de comunicação, né? Então, todos os serviços tradicionais de rede, né, são fornecidos pela rede no qual o hospedeiro está conectado. Então, atribuição de endereço, roteamento, tudo feito pela rede, né? Um outro tipo de rede, um outro modo, é a chamada rede ad hoc, né, onde o hospedeiro sem fio não tem qualquer tipo de infraestrutura. Então, normalmente, dois equipamentos ligados diretamente por esse tipo de comunicação, né? Então, se necessário, os próprios hospedeiros devem prover os serviços, né? Então, o ad hoc é uma rede bem mais simples, comunicação entre máquinas direto, quanto uma rede com infraestrutura ou uma rede mais completa. Bom, aqui nós temos alguns padrões de rede sem fio, só para a gente poder ver as diferenças, né? Aqui ainda não está o padrão 5G, mas o padrão 5G estaria bem lá para cima, né? Na casa dos gigabits. Está começando aí a rede sem fio, comunicação sem fio, né? Se a gente for falar em comunicação local, né? A gente tem as redes 802.15, 802.11, né? Que são comunicações até ali 50, 100, no máximo 300 metros, quando tiver em ambiente aberto. Os padrões de rede vão aumentando até 802.11 aqui, tá? 200 megabits por segundo. Essa aqui é uma figura mais antiga, né? Nós temos já hoje 802.11 AC, que vai na casa dos gigabits também. Nós temos os padrões de telefonia, né? Por exemplo, o 2G e o 3G, que opera a baixa velocidade, até 384 kbps por segundo. Nós temos o enhancer de 3G, né? Que o pessoal chama de 3.5G, ou 3G Plus, né? Que chega na faixa lá dos 10 megabits por segundo. O 4G batendo os 200 megabits, na verdade, a implementação pode chegar a mais, inclusive. E temos o 5G, né? Que vai na ordem dos gigabits por segundo, de vários gigabits por segundo. A grande diferença é o alcance, né? As redes celulares têm um alcance bem maior, né? Alcance de mais ou menos até uns 20 quilômetros, né? Enquanto as redes Wi-Fi são redes de alcance mais modesto. A não ser o caso específico, por exemplo, da rede 802.11 AG, com conexão ponto a ponto, né? Mas aqui a gente já precisa trabalhar com antenas diferenciadas, são equipamentos que a gente consegue trocar antena, coloca uma antena direcional. Essas redes conseguem chegar até, botar aí, 10 quilômetros, tá? O problema só que com uma queda muito grande de desempenho, né? Para chegar a distâncias muito grandes, com 802.11, a gente tem uma queda drástica na vazão que a rede pode oferecer. Então, a gente vai conversar sobre tudo isso para frente. Ainda as redes sem fio, elas podem ser classificadas de diferentes formas, né? As principais com relação à quantidade de saltos que a rede sem fio pode dar para chegar no destino e a presença ou não de infraestrutura, né? Então, para citar alguns exemplos, né? Uma rede de salto único com infraestrutura, né? É aquela rede tradicional que a gente costuma ter em casa, né? Onde a gente tem uma estação base, um roteadorzinho, um AP, que é conectado a uma rede cabeada maior, né? Então, toda a comunicação é feita entre a estação base e o hospedeiro sem fio, através de um único enlace sem fio, né? Então, o hospedeiro... Deixa eu pegar aqui, a gente tem o seu roteadorzinho doméstico,
Eu vou representar aqui com o símbolo de roteador. Ele tem uma antena, então ele manda um sinal wireless. Aí você tem o seu computador, né, o seu smartphone, seja lá o que for, que liga com o roteador wireless e pronto. Daqui sai uma rede cabeada. Tá? Então, aqui a gente chama de salto único. Tem um único salto sem fio. Né? Isso com infraestrutura. O exemplo mais comum de 3.2.11. Outro tipo é o salto único sem infraestrutura, é quando não existe uma estação base conectada, né? A rede sem fio. Então, normalmente, rede de Bluetooth, né, onde a gente tem um equipamento central, um computador, uma TV, né, e periféricos ligados a ela, onde existe um único salto entre o computador central, que a gente chama de mestre, né, e os escravos, que são os equipamentos que estão conectados. Né. Redes 802.11 no modo ad hoc também são exemplo de rede de salto único sem infraestrutura. Existem redes também chamadas múltiplos saltos com infraestrutura. Tá? Isso aqui está ficando cada vez mais comum, né? Mas ainda não está tão barato assim, mas já tem vários equipamentos comerciais. São as redes mesh. Né? Redes mesh a gente consegue ter em casa, que é o seguinte. Rede mesh é quase como uma rede com repetidor. Né? Vou dar o primeiro exemplo de uma rede com repetidor. Né? Você teria o seu roteadorzinho ligado a uma rede cabeada e ele tem a anteninha dele. Né? E você consegue colocar, por exemplo, roteadores. Você está instalando roteadores ao longo de sua casa. Né? O seu computador ele se conecta sem fio a um desses roteadores. Só que esses roteadores eles estão ligados entre si por enlaces sem fios. Então, o seu equipamento fala com o roteador, que por outro enlace sem fio fala com outro, que por outro enlace sem fio fala com outro, e esse aqui tem uma saída. Né? Então, esses equipamentos são equipamentos que são conhecidos como redes mesh, né, redes em malha, que eles promovem o enlace sem fio de uma forma mais facilitada. Você distribui ele pela sua casa e ele cobre toda a sua casa. Né? O funcionamento é um pouco diferente de um repetidor. Tá? Consegue uma vazão um pouco maior, ele tem um funcionamento um pouco melhor. São técnicas mais modernas. E nós temos, por último, aqui exemplo de múltiplos saltos sem infraestrutura. Né? Só em cima, falando, né? Além da rede mesh, também nós temos chamada rede de sensores sem fio. Né? A rede de sensores são redes de equipamentos menores. Normalmente, sensores são sensores que medem, por exemplo, o nível do mar em busca de um tsunami. Então, sensores que ficam na encosta de um vulcão tentando prever uma erupção. Em geleiras, para poder prever a possibilidade de queda de uma geleira. Tá? Então, se colocam vários equipamentos pequenininhos sem fio e eles fazem vários saltos comunicando entre eles até chegar numa rede sem fio. Né? E, por fim, múltiplos saltos sem infraestrutura é quando não existe uma estação base. Né? Então, os nós podem ter que estabelecer mensagens entre diversos outros nós para chegar ao destino. Isso aqui é mais incomum, né? Em redes mais antigas, né? Eram as redes Ad Hoc Manet, né? Que foi utilizado ainda com acesso telefônico, acesso em rede por carros, por exemplo. Tá? Perdeu muito espaço esse tipo de rede hoje em dia para redes 3G, 4G, né? Praticamente sem uso. Bom, características dos enlaces sem fios. O que a gente precisa saber de um enlace sem fio? Quais são suas vantagens, quais são suas desvantagens? Né? Vale a pena, por exemplo, trocar uma rede cabeada para uma rede sem fio? Tá? Então, vamos discutir isso aqui. Então, em geral, rede sem fio pode ser utilizada para substituir uma rede cabeada. Tá? Isso a gente sabe. Né? Acho que a maioria das pessoas deve ter em casa isso aí. Né? A gente coloca um ponto de acesso sem fio e liga vários equipamentos. É muito mais confortável do que ficar ligando cabos em equipamentos. Né? Mas até que ponto isso é funcional? Tá? Numa rede doméstica, tudo bem. E numa empresa onde nós temos lá, às vezes, dezenas, centenas de máquinas, é viável trocar por rede sem fio? Tá? Então, vamos ver aqui algumas considerações. Primeira diferença importante que existe entre uma rede sem fio e uma rede cabeada, né? Redução da força do sinal. Uma rede cabeada, o sinal, quando é colocado no cabo, ele vai bem a longa distância sem grandes dificuldades. Tá? Se tiver que atravessar uma parede, a gente atravessa a parede com cabo e a informação chega do outro lado, passando ou não por parede sem qualquer dificuldade. Né? Já a radiação eletromagnética, né, que é utilizada pela rede sem fios,
quando atravessa algum tipo de material, né, perde muito, elas são atenuadas. Mesmo o ar livre, né, a atenuação ela acontece com a distância. Né? Então, ela se perde. Né? Basicamente, ela se perde com a área da esfera na qual ela está propagando. Né? Então, o sinal tem sua força reduzida à medida que aumenta a distância entre emissor e receptor. Basta a gente imaginar o seguinte, vou botar aqui em 2D, mas tenta imaginar em 3D. Tá? Tem uma anteninha aqui. Essa anteninha ela emite um sinal. Esse sinal ele chega em todas as direções. Né? Qual é a força do sinal que está em determinado ponto? A gente pode basicamente definir a força do sinal como sendo dividido por essa linha aqui. Né? Então, o sinal ele sai com uma determinada força, a mesma potência que saiu está dividido por todas as linhas aqui. Então, todo o sinal, toda a força do sinal está dividida por igual por todas as linhas. Se a gente alcança uma distância maior, o que acontece? O círculo é maior. Né? Então, a potência do sinal num ponto ela é bem menor do que num ponto mais próximo. Porque nesse ponto mais próximo está dividido por uma área menor. Nesse ponto mais distante, dividido por uma área maior. E quanto maior a distância, maior é a divisão do sinal. Enquanto o sinal vai se propagando, ele vai se expandindo. Conforme ele vai se expandindo, a potência naquele ponto cai bastante. Né? Isso por causa do ar. Quando a gente vai atravessar uma parede, ele precisa atravessar obstáculos sólidos. Ele tem muita dificuldade, né, com obstáculos sólidos. Então, quando atravessa uma parede, então, né, se a gente tem uma parede no meio do caminho, o sinal atravessa, provavelmente atravessa, mas ele chega do outro lado, já muito atenuado em relação ao que aconteceria se não tivesse atravessado uma parede. Então, conforme a distância passa, a gente tem a redução da potência do sinal, que já é um complicador. Outro problema é a interferência com outras fontes. Uma rede cabeada, um cabo é construído de forma a evitar interferência entre os vários cabos. Ele tem uma construção própria para isso. E até mesmo interferência com outras fontes, como motores, por exemplo. Né? Já um enlace sem fio não tem como ter essa proteção. Então, várias fontes de rádio transmitindo na mesma banda de frequência pode causar interferência. Por exemplo, telefones sem fio mais modernos, eles trabalham na faixa de frequência de 2,4 GHz, que é a mesma da rede sem fio 802.11. Né? Já estão saindo vários equipamentos que trabalham na faixa de 5 GHz, que é licenciada pelas outras redes 802.11. Né? Então, é um complicador. Né? Temos ainda o ruído eletromagnético. Né? Se num local, por exemplo, a gente liga um equipamento de micro-ondas ou liga um motor, tá? Isso também pode causar ondas de interferência. Complica a comunicação. Além disso, a gente tem a chamada propagação multivias ou multicaminhos. Né? Ela acontece quando parte do sinal reflete no objeto ou no solo. Né? Então, vamos imaginar o seguinte, imagina uma sala. Tá? Vou botar aqui uma vista de cima da sala. Você tem um ponto de acesso aqui, um computador no outro canto. Né? Nós temos sinais chegando no computador de várias formas. Né? Então, o sinal ele chega diretamente no computador, ele chega refletindo na parede e no teu computador, reflete numa outra parede aqui embaixo. Tá? Cada caminho desse aqui tem uma distância diferente. Né? Quando chega direto, faz um caminho numa distância, quando bate uma parede, tem uma distância menor, quando bate outra parede, uma distância maior, melhor dizendo, na outra parede, uma distância maior ainda. Isso quer dizer que um determinado sinal, por exemplo, um determinado bit que sai, esse bit que sai, num determinado momento o bit está aqui, por outro caminho o bit está aqui, por outro caminho o bit está aqui. Né? Então, primeiro chega esse, depois chega ele de novo por outro caminho, depois chega ele de novo por outro caminho. Né? Então, esse tipo de reflexão, tá, essa propagação multivias, ela também interfere na qualidade do sinal que chega. Né? Porque as paredes elas não são dificuldade apenas por atenuar, ela também reflete sinal. Né? Os sinais tomam caminhos com comprimento diferente entre o emissor e o receptor. Isso resulta o quê? No embaralhamento do sinal recebido lá no destinatário. Né? E se tiver uma pessoa passando aqui na sala, conforme a pessoa está passando entre os equipamentos, também está interferindo nessa propagação, também reflete na pessoa, tá? Ela interfere em um caminho, depois interfere no outro caminho. Tá? Então, objetos que se movimentam entre emissor e receptor podem fazer com que essa propagação, inclusive, mude ao longo do tempo. Né? Então, é um outro efeito complicador
de uma transmissão sem fio, né? Ou seja, tem várias complicações, mas a gente sabe que funciona, né? Só que são desafios que têm que ser trabalhados. Então, por essas características, é esperado que erros de transmissão sejam mais comuns em laço sem fio do que em laço com fio. Isso é óbvio. A Rota está falando, tem questão da segurança também, né? Como o sinal vai para longe, pode ser interceptado. Tá? Bom, então, é mais comum, é muito comum erros em enlace sem fio. Né? Tanto que a gente vai ver aqui que protocolos de enlace como 802.11, né, que é o Wi-Fi, empregam não somente código de detecção de erro, como todos os protocolos, mas eles também fazem transferência de dados confiável em nível de enlace. Ou seja, numa rede Ethernet, numa rede cabeada, se houver algum erro de transmissão, aconteceu, o Ethernet não toma providência nenhuma. Fica a critério dos protocolos de transporte fazer a correção ou não. Numa rede 802.11 é muito comum o erro. Então, a rede 802.11 ela faz a retransmissão de quadros corrompidos. Isso tem um certo impacto lá na camada de transporte, porque a camada de transporte considera que retransmissão é problema de congestionamento, né? Então, quando a camada de enlace começa a fazer retransmissão e essa retransmissão bate na camada de transporte, a camada de transporte pode ter a ilusão que está havendo um congestionamento quando não está havendo, né? Então, cuidados têm que ser tomados. Bom, vamos considerar um hospedeiro sem fio que recebe um sinal, né? Como é o sinal que esse hospedeiro sem fio recebe, né? Ele é uma combinação da degradação causada por atenuação, propagação multivia e ruído, né? Ou seja, a gente envia um sinal, né? Um sinal que saia bonitinho, né? A gente pode enviar um pulso. Esse pulso chegar como do outro lado? Chegar uma coisa completamente distorcida, né? Se esse pulso fosse enviado por um meio cabeado, normalmente chegaria algo assim. Tá? É bem mais fácil de recuperar do que algo bagunçado, né? Então, existe em transmissão sem fio o que a gente chama de relação sinal-ruído, né? SRN, né? Melhor, SNR, tá? Desculpe, que é a medida relativa da potência do sinal recebido e do ruído. Então, o ruído ele é algo que existe, é algo que a gente consegue medir, né? Então, vamos imaginar o seguinte, que determinada linha está aqui o zero e ela tem um ruído que é mais ou menos aqui, assim, esse ruído, nessa altura aqui, né? Esse aqui é o ruído normal da linha. Para que um sinal possa ser recebido sem erros, o sinal transmitido ele tem que ter variações que possam ser facilmente percebidas, né? Porque esse ruído é esse aqui, que tipo de variação ele faria no sinal? Em nível baixo ele provocaria uma determinada variação, quando sobe, provoca a variação lá em cima e desce, né? Então isso aqui vai estar relacionado muito à potência do sinal. Uma coisa, se o sinal fosse muito baixinho, o que aconteceria? Um sinal baixinho assim, né? A gente teria o ruído aqui embaixo, quando sobe o nível, o ruído teria a transição lá em cima, depois uma transição mais embaixo. É muito difícil determinar, numa situação dessa aqui, qual é o tipo de sinal que foi enviado. Mas tem uma coisa, a potência do sinal a gente pode escolher, né? Um rádio, quando vai transmitir, a gente pode escolher a potência desse rádio, né? E o que é a relação sinal-ruído? A relação sinal-ruído é a potência do ruído, né? Essa potência aqui, né? E comparada, né, com a potência do sinal enviado. Então, se o sinal é enviado com uma potência muito alta, o ruído tem potência muito mais baixa, fica muito fácil perceber o sinal do outro lado, né? Então, essa relação sinal-ruído, na verdade, é o quê? É a potência do sinal dividido pela potência do ruído, né? Quanto maior for a relação sinal-ruído, né, mais fácil será para o destinatário extrair o sinal transmitido, né? Então, basta, numa transmissão sem fio, que a gente aumente a potência o suficiente, tá? Agora, aumentar a potência significa também aumentar o consumo, né? Transmitir com potência significa consumir mais. Se eu tenho equipamento ligado direto a uma rede de energia, né, uma tomada, eu não vou ter grandes problemas com isso, a não ser o consumo de energia que vai ser mais caro, né? Mas se eu tenho, por exemplo, equipamentos que são alimentados por bateria,
Isso vai impactar diretamente na vida da bateria. Não na vida, né? Mas no tempo de uso que a bateria vai fornecer. Então, é algo que tem que ser utilizado com bastante critério. A gente precisa estabelecer uma relação sinal-ruído que seja suficiente para perceber o erro, mas que também não consuma muitas baterias. A gente tem ainda o conceito de taxa de erro de bit, né? Conhecido como BER, né? Que mostra a probabilidade de um bit transmitido ser recebido com erro no destinatário. Né? Quanto mais alta for a relação sinal-ruído, mais baixa vai ser essa probabilidade. Então, aqui nós temos alguns exemplos de alguns padrões, né? onde nós temos aqui a probabilidade numa transmissão de 1 megabit por segundo, tá? Nesse tipo de sinal, BPSK. Probabilidade em torno de 10 a menos 2, ou seja, 1 a cada 100 bits transmitidos, se é com erro, se estiver no nível mais baixo de potência. Né? Se a gente vai aumentando a potência, a gente chega no nível em que a gente cai de 1 a cada 10 elevado a 2 para 1 a cada 10 elevado a 7 bits com erro. Então, a gente consegue aumentar muito a confiabilidade do sinal. Para sinais CAN16, né, 4 megabits por segundo, a gente já consegue confiabilidade maior também, mas a potência tem que ser maior. E para conseguir boa confiabilidade em sinais de 8 megabits por segundo, a gente precisa aumentar bastante a relação sinal-ruído, né, para passar para 30 dB. Né? Então, impacta também, a gente pode ver na vazão. Né? Quanto maior a vazão que a gente quer, mais potência a gente tem que descarregar para conseguir ter uma boa relação sinal-ruído, uma baixa taxa de erros. Né? Então, uma técnica de modulação com uma baixa taxa de transmissão de bit maior terá um BER maior. Né? Existe algo que a gente chama de seleção dinâmica da técnica de modulação da camada física. Né? O que é isso? A gente pode ver que, na verdade, a gente tem um tripé aqui. A gente tem um tripé erro, potência e capacidade de transmissão. Né? Se eu tenho um equipamento que está operando numa determinada potência, que ele já está configurado para operar, tá? Vamos supor, já está na potência máxima, e ele está tendo uma quantidade de erros razoavelmente alta, né? Vamos supor a situação começa aqui. Né? Esse quadro não está bom, mas vamos imaginar essa linha continuando por aqui assim. Tá? Deixa eu continuar as linhas aqui. Perdi a minha caneta aqui, peraí, ela está aqui embaixo. Imaginar as linhas continuando aqui. O que acontece numa situação como essa aqui? Esse ponto aqui. Né? Eu estou com uma taxa de erros muito grande numa transmissão de 8 megabits por segundo. Né? Eu não tenho como aumentar a potência do meu sinal, vamos supor. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso diminuir a taxa de transmissão, eu consigo uma melhoria na taxa de erros. Eu posso diminuir ainda mais a minha taxa de transmissão, eu consigo uma melhoria maior ainda na minha taxa de erros. Então, alguns equipamentos, eles têm a possibilidade de diminuir a sua taxa de transmissão, tá? De modo a compensar a taxa de erros. Né? Isso é comum nas redes de 3G 2.11, nas redes Wi-Fi e também na rede de dados por celular. Tá? Esses dois tipos de redes, eles fazem diminuição na taxa de transmissão quando está vendo uma taxa muito grande de erros. Né? Senão, não adianta tentar manter uma taxa de transmissão alta, porque a taxa de erros vai ser tão grande que no final a taxa efetiva vai ser menor ainda. Bom, mas os problemas não acabaram não, né? Tem outros tipos de problemas que tem que ser levado em conta, tá? E quando a gente for estudar o protocolo utilizado nas redes sem fio, a gente vai ver que eles são muito levados em conta. Né? Um problema é chamado problema do terminal oculto, que é quando a obstrução física pode impedir que dois equipamentos, né, no caso aqui da figura do problema do terminal oculto, tá? Que, por exemplo, equipamentos A e C escutem as transmissões um do outro. Então, vamos imaginar aqui, A querendo transmitir para B, C querendo transmitir para B. E existe um obstáculo entre os dois. Então, A está fazendo a transmissão. Uma técnica que é utilizada nas redes cabeadas é a técnica CSMA-CD, que vocês devem ter estudado em rede Zoom. Na CSMA-CD, o transmissor escuta o meio antes de transmitir para saber se está havendo alguma transmissão. Nesse caso aqui, quando A está transmitindo para B, o que acontece se o computador C tentar escutar o meio? Não vai escutar nada,
porque a barreira impede que ele escute A. No entanto, está havendo uma transmissão de A para B. O que acontece? C vai achar que está livre, começa a transmitir também, e aí começa a embaralhar tudo em B, e dá problema na transmissão. Outro problema que é basicamente o mesmo, mas é causado pelo desvanecimento, tá? Que é a queda da força do sinal à medida que se propaga, né? Uma situação idêntica. Imagina A transmitindo para B aqui. A transmite para B, o sinal chega em B. Não tem nenhuma barreira física, como no problema terminal oculto, mas tem o problema da atenuação. Tá? A potência do sinal cai muito. Então, a potência do sinal A chega tão fraca em C que C nem percebe que A está transmitindo. Então, C pode tentar transmitir para B e atrapalhar a transmissão de A para B que já está acontecendo. Né? Então, são dois problemas que vão ser tratados pelos protocolos sem fio. Então, vamos falar agora especificamente do I3E 802.11, né? São as redes Wi-Fi. Bom, então essas redes são presentes em ambientes residenciais, comerciais, educacionais, né? Eles são atualmente uma das mais importantes tecnologias de acesso à internet. Basicamente, quando a gente chega no local e tem uma rede disponível para a gente acessar, é uma rede Wi-Fi, né? Uma rede 3E 802.11. Né? Aqui tem exemplo de alguns padrões de 3E 802.11. Né? Aqui tinha um erro no slide que eu mandei para vocês, depois eu vou mandar slides corrigidos, tá? Estava com a faixa de frequência errada no ar. Tá? Depois eu vou atualizar os slides lá, quem já pegou, se quiser pegar a partir de amanhã uma versão corrigida. Bom, então, aqui alguns exemplos de protocolo, né? 802.11. Então, tem o 802.11 original, que era a rede de 2 megabits por segundo, operando na faixa de 2.4 GHz. Aí criou-se o padrão A, operando na faixa de 5 GHz, uma velocidade maior. O padrão B, seguinte ao padrão A, volta para 2.4 GHz, uma taxa menor. Né? Por que alguém trabalha com uma taxa menor e dá um padrão novo? Né? O B tem um alcance maior do que o A e atravessa obstáculos com mais facilidade. Então, dependendo do local, é melhor utilizar o B. Aí veio o padrão G de 54 megabits por segundo, e os padrões começaram a crescer. Né? O padrão N de 150, o padrão AC de 867, o padrão AD, que já trabalha na faixa de 60 GHz com 7 gigabits por segundo. Né? Mas alguém aqui pode falar, né? Poxa, mas eu tenho um equipamento que é 802.11n que vai a 300 megabits por segundo. Eu tenho um AC que é 1.7 gigabits por segundo, tá? Sem problema, né? Isso aqui é o básico, tá? Então, o básico do 802.11n é 150 megabits por segundo. A gente vai ver aqui, nós temos a possibilidade de fazer várias transmissões paralelas, né? Várias antenas em paralelo. E com isso a gente vai ganhando taxas de transmissão, vai aumentando a taxa de transmissão. Tá? O padrão, por exemplo, 802.n, ele é o padrão do I3E, máximo 150 megabits por segundo. Mas o consórcio de empresas que implementou o padrão modificou um pouquinho e todos chegaram a acordo de trabalhar com 300 megabits por segundo. Então, essa questão de vazão máxima, tá, é um pouco complicado, principalmente em redes sem fio. Tá? Quando a gente sempre colocar em vazão máxima, tem em mente que essa vazão máxima é a vazão máxima do padrão, mas às vezes a implementação ultrapassa. Às vezes fica até aquém também. Então, os padrões 802.11 compartilham muitas características entre eles. Né? Usam o mesmo protocolo de acesso ao meio. Todos eles trabalham com CSMA-CA. Tá? É um protocolo parecido com CSMA-CD, mas assim, pouquinho parecido. Tem algumas diferenças. A gente vai estudar esse protocolo. Né? Usam a mesma estrutura de quadro, tá? Por simplicidade, tá? Entre eles. Né? Tem a capacidade de reduzir a taxa de transmissão para alcançar distâncias maiores. Então, foi aquilo que a gente conversou anteriormente. Né? A potência do sinal cai com a distância. Quando a potência do sinal cai, a relação sinal-ruído também cai. Ruídos aumentam. Então, a forma de aguentar isso é diminuindo a taxa de transmissão. Alguém levantou a mão e pode falar. Sou eu, professor. Eu estou em dúvida nessa... Tá me ouvindo? Tô vendo. Então, eu estou com dúvida nesse texto aí, desse slide, ó, tá escrito. LAN sem fio, beleza? Os padrões IEE, né, 802.11 compartilham muita característica. Aqui você está falando de todos os padrões do IEE 802.11 ou está falando de protocolos diferentes que estão fora do IEE? Eu só queria entender um pouco melhor o que você está falando. Todos os 802.11, o A, o B, o N, o G. Né? Tá, entendi. Oi, fala aí.
Não, eu só ia dizer, tá, entendi, são todos dentro desse padrão. E aí, eu achei que tava falando sobre outro tipo de padrão, entendeu? Que comparava com outro tipo de padrão. Não, não. Eles até se comparam um pouco com o 802.3, que é o Ethernet. Tá? Porque o esperado é que haja a convivência entre os dois e conversões entre eles, principalmente por APs. Então, ele também compartilha algumas características com o Ethernet. Tá? Mas o sem fio compartilha muitas características. Basicamente, tirando o protocolo que é utilizado na camada física, que é como o rádio funciona, né, para justamente conseguir vazão maior, distância maior, o resto é tudo igual. Entendido, entendido. Valeu, professor, obrigado. Então, tem essa característica de reduzir a taxa, permite o modo de infraestrutura e o modo ad hoc, né, todos eles. Né, mas apresentam diferenças na camada física, isso é claro, né, porque basicamente o que muda entre eles, o que traz a novidade entre um e outro é, normalmente, um alcance um pouco maior, mas nem sempre, e quase sempre uma taxa de transmissão maior. Né? E para a gente conseguir alcance maior e taxa maior, tem que mexer lá na parte da camada física, que é na forma como os rádios operam. Tá? Então, a grande diferença vai estar ali. Mas a nível de software, a nível de comportamento de protocolo, é bastante parecido. Inclusive, dividem os mesmos canais. A partir do 802.11n, tá? São utilizadas antenas de entrada múltipla e saída múltipla, né? Que a gente chama de MIMO. Né? Aí tem uns aparelhos que são bonitos, como esse aqui, né? Antes do 802.11 só tinha uma antena nos aparelhos. Né? Se vocês fizeram um esforço de memória aí, quem já teve, os primeiros roteadores, os primeiros APs, eles tinham apenas uma antena. Né? Aí começaram a surgir aparelhos com 2 antenas, com 3 antenas. Tá? Isso aí permite transmissões paralelas. Né? E com isso a gente consegue um ganho no aumento da vazão. Né? A princípio, quanto mais antena, mais transmissões paralelas podem estar sendo feitas, uma por cada antena. Né? Mas tem uma série de considerações aí. Né? Primeiro que para trabalhar com várias antenas em paralelo, precisa de um hardware muito melhor, precisa de um processador muito melhor para processar tudo isso, fazer divisão ao mesmo tempo. Né? É conveniente que o equipamento com o qual eles estejam conectados também tenha a possibilidade de multivias, tá? Senão também não vai ter grande ganho. Tá? Mas o fato é que duas ou mais antenas no lado remetente e no lado destinatário, que estão transmitindo e recebendo sinais diferentes, aumenta muito a taxa de transmissão. Tá? Então, quando você vê um equipamento com muitas antenas, né, a não ser que seja assim uma enganação, vamos falar assim, né? Um equipamento que foi feito com várias antenas e faz uso das várias antenas, normalmente é um equipamento bem mais veloz. Veloz não, desculpa, velocidade é diferente. É um equipamento que tem uma taxa de transmissão maior, tem uma vazão maior. Tá? Bom, então, como é a arquitetura do 802.11? Né? Então, a arquitetura do 802.11 é o seguinte, nós temos os chamados BSS, que é o conjunto básico de serviço, né? Basic Service Set. Então, um exemplo de um BSS, tem um AP aqui, no centro dele, e tem uma área que ele alcança. A gente chama de um BSS. Quando a gente dá um nome para uma rede sem fio, na verdade, a gente está dando um nome para o BSS. Então, aqui a gente tem o BSS1, o BSS2, e tem os equipamentos que estão dentro do BSS. Né? Contém uma ou mais estações sem fio, uma estação base central conhecida como ponto de acesso, um AP. Né? Comercialmente, a gente encontra aí AP e roteador. Né? O roteador nada mais é do que um AP com mais coisas. Tá? Mas todo roteador ele também ele é um access point, ele é um ponto de acesso. Tá? O AP, o access point de cada BSS, se conecta com os demais por intermédio do dispositivo de conexão, né? Por exemplo, um switch, um roteador. Né? Então, normalmente é um switch que está interligando entre esses APs. Tá? E pode também fornecer o acesso à internet. Vocês devem ter estudado redes Ethernet, não estudaram redes 1? Oi, Otto, quer falar? Tá com a mão levantada? Pode falar aí. Opa, desculpa, professor. Eu deixei a mão levantada desde a última vez. Não, sem problema. Se alguém quiser falar também, às vezes eu não vejo a mão, tá? Pode falar, não tem problema não. Mas vocês chegaram a ver redes Ethernet em redes 1? Chegaram, né? Vocês viram lá o endereço MAC da rede Ethernet? Endereço desse tipo aqui, 001A, 3F, F146, C6, né? As redes I3E 802.11 usam o mesmo endereço, o mesmo tipo de endereço. Tá?
que fica armazenado no firmware do adaptador, né? O endereço MAC, eles são 6, né, bytes, onde os 3 primeiros bytes identificam o fornecedor e os 3 últimos bytes são variação ali dentro, tá? No caso, quando você quer fabricar a placa de rede, seja ela sem fio, seja ela com fio, você compra uma faixa de endereço MAC, ele é vendido, tá? E você ganha um número inicial, você ganha os 3 primeiros bytes. O vendedor fala para você assim, ó, você pode usar esses 3 bytes iniciais. E você pode variar os últimos conforme você vai fabricando as placas, né? Então, existe o registro, de acordo com os 3 primeiros números aqui, você sabe quem é o fornecedor, né? Bom, isso fica armazenado no firmware do adaptador. Cada ponto de acesso também contém o endereço MAC. Na verdade, é isso que vai identificar a rede sem fio. A gente dá um nome para facilitar para a gente. Mas a nível de equipamento, né, o que o equipamento usa-se para se conectar, para se manter conectado, para troca de informações, é endereço MAC. O mesmo das redes Ethernet. E o AP é identificado por endereço MAC. Você já sabe, né? Esses endereços administrados pelo I3E são globalmente exclusivos. Isso quando não acontece aquela pirataria de endereço, né? Foi o que eu falei, né? O endereço ele é vendido. Você compra a primeira parte e pode usar a segunda parte. Tem gente que fornecedores piratas, né? Que não querem comprar. Então eles botam qualquer número e pode dar os probleminhas aí. É muito raro acontecer isso, tá? Você ter esse tipo de conflito. Bom, nas redes 3.802.11, cada estação sem fio precisa se associar então a um AP. Então a gente tem um ponto de acesso, um AP, né? E você tem um computador. Quando o computador se liga a um AP, por um enlace sem fio, oi, Gabriel, boa noite, que depois está ligado à internet por um enlace com fio, né? Nós dizemos que houve uma associação, tá? Ele se associou ao AP. Quando instala um AP, o administrador designa um identificador de conjunto de serviços. Um identificador de conjunto de serviços, que é o Service Set Identifier, né? Que ele é composto por uma ou mais palavras. É o nome que a gente dá para o nosso BSS. É um nome que a gente dá para a nossa rede. Então, quando a gente vai se conectar numa rede, essa rede tem um nome, né? O administrador também deve designar o número do canal do AP. Tá? As redes de 3.2.11, né? No caso, todas elas que trabalham na faixa de 2.4 GHz, elas têm canais, elas têm 11 canais disponíveis. Tá? Na verdade, isso aqui vai depender do país. Tem país que tem até 15 canais. Tá? Esses canais estão representados nas figuras aqui embaixo. O importante da gente saber sobre esses canais é que eles se sobrepõem, né? Então, aqui, por exemplo, o canal 1 pega essa faixa de frequência aqui. O canal 2 pega essa outra faixa aqui de frequência. O canal 3 pega essa outra faixa aqui. Tá? Então, na prática, dos 11 canais licenciados, a gente só tem, tá, 3 possibilidades de transmissão sem interferência entre elas, né? É o canal 1, o próximo canal que não interfere com 1 é o canal 6, o próximo canal que não interfere com 6 é o canal 11. Né? Então, se eu tenho um determinado ambiente, eu precisaria colocar, né, se eu quero 3 APs que não se interfiram, eu teria que colocar um no canal 1, um no canal 6 e um no canal 11. Né? Já se eu tenho alguém, por exemplo, nessa área utilizando o canal 3 se sobrepõe tanto ao 1 quanto ao 6. Né? Então, se alguém está usando o canal 3, já interfere tanto no 1 quanto no 6. E hoje em dia, né, quase todo mundo tem Wi-Fi em casa. Se você liga, você vê o que a gente chama de selva de Wi-Fi, né, que são várias redes sem fio, utilizando os vários canais. É praticamente impossível encontrar uma faixa livre. Né? Mas existem vários aplicativos aí para celular, inclusive, que você coloca no celular, você consegue ver quais são as faixas que estão ocupadas na sua área e quais estão com maior potência. Né? Então, você pode escolher aqueles canais menos ocupados. Vai facilitar, tá? Já que vão competir entre eles. Tá? Então, uma selva de Wi-Fi, né? Wi-Fi Jungle, é qualquer localização física na qual uma estação sem fio recebe sinal suficientemente forte de 2 ou mais APs. Então, se tiver 2 ou mais, a gente já considera que é uma selva. Né? Vamos supor o seguinte, tem 5 APs nessa selva.
Como conseguir o acesso, né? Para conseguir esse acesso, a gente tem que se unir exatamente uma dessas subredes, né? A um desses APs. Né? Então, para se unir, a gente precisa se associar com exatamente um desses APs. Como ele faz para fazer a associação? Como o computador faz? Né? Então, a pergunta é, como a estação sem fio se associa a um determinado ponto de acesso? Né? E como ela sabe quais estão disponíveis? Né? Como ela encontra? Né? A gente liga o nosso computador, a gente liga o nosso celular, a gente encontra a descrição de várias redes que estão disponíveis. Como ela sabe? Bom, o ponto de acesso envia periodicamente quadros de sinalização. Né? Nesse quadro de sinalização, ele inclui o SSID, que é o nome da rede, e o endereço MAC do AP. Tá? A estação sem fio, que quer se comunicar, ela faz uma varredura em todos os canais, buscando quadro de sinalização. Então, você liga o seu equipamento, ele já começa a receber esses quadros de sinalização e ele começa a identificar as redes que existem. Né? Quando ele toma conhecimento dessas redes, né, ele seleciona um desses pontos de acesso. Como ele seleciona? Né? O padrão não fala. Cada projetista tem a responsabilidade de fazer como quiser. Né? Então, normalmente, ele vai se associar ao último que ele já esteve associado naquela área, ou, né, o que é mais comum, se associar ao sinal que tem o AP que está com o sinal mais forte. Tá? Existem equipamentos, inclusive, que fazem a troca de AP assim que encontram um AP mais forte. Enquanto outros só fazem a troca quando perde o sinal do AP que está associado. Tá? Então, essa questão de como se manter conectado, não existe um padrão. Cada fornecedor faz de uma maneira. Processo de ficar varrendo canais e ouvir quadro de sinalização, né, para saber qual área está livre ou não, ele é conhecido como varredura passiva. Né? É passiva porque nosso equipamento ele não interfere em nada na rede. Agora, um hospedeiro, né, se ele não estiver escutando ninguém, ele pode realizar uma varredura ativa, que é ele dar uma cutucada na rede para saber. Para isso, ele envia um quadro específico chamado quadro de investigação. Os APs, quando recebem o quadro de investigação, eles enviam o quadro de resposta. Né? Então, o hospedeiro sem fio escolhe o AP que vai se associar. Exemplo, né, de uma varredura passiva, né, o equipamento fica parado, ele recebe tanto do AP1 quanto do AP2. Então, ele escolhe qual vai querer se associar, ele vai associar-se ao AP2, ele manda uma solicitação para o AP2 e o AP2 responde que ele está associado. Numa situação de uma varredura ativa, ele primeiro manda a informação, né? A informação chega nos dois APs, os dois respondem, ele escolhe um, se associa e vem a resposta da associação. Bom, para criar uma associação, a estação sem fio talvez tenha que se autenticar, né, perante o AP. Autenticar, ela dizer quem ela é. Tá? LAN sem fio 802.11 dispõe de várias alternativas para autenticação e acesso. Tá? Uma abordagem é permitir o acesso da rede sem fio com base no endereço MAC de uma estação. Então, a estação, o AP analisa o endereço MAC e permite não acesso via endereço MAC. Tá? Uma segunda abordagem é empregar nome de usuário e senha. Tá? Isso aqui que eu estou falando é diferente da senha de acesso à rede sem fio. Tá? Uma rede sem fio ela pode ter uma senha de acesso, aí tudo bem. Aqui eu estou falando de autenticação. Né? Autenticação você pode autenticar pelo endereço MAC ou usuário e senha. Né? Quando você vai se conectar à rede sem fio, você clica em cima dela para autenticar, ela pergunta quem é você. Aí você diz quem você é. E aí você vai fornecer uma senha que é especificamente sua. Tá? Não é uma senha da rede sem fio, é uma rede sua. Então as redes são, melhor dizendo, as senhas são individuais. Né? Em ambos os casos, em geral, a AP se comunica com o servidor de autenticação, normalmente o servidor Radius, tá? Padrão Radius, protocolo Radius, tá? Para autenticar e permitir aquele acesso ou não. Tá? Ele normalmente faz isso pelo seguinte, quando a gente usa isso, normalmente isso é utilizado em ambiente empresarial. Então, você tem um AP que é responsável por essa área, um outro AP que é responsável por essa área, um outro AP que é responsável por essa área. Né? Então, você está cobrindo várias áreas com vários APs. Tá? Às vezes até com grande sobreposição entre elas. Né? Está aqui vários APs. Então, nós temos exemplo aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 APs. Tá? Imagina ter que fazer a mesma configuração de usuário e senha para pagar tudo para todos os APs de forma igual. Então, normalmente existe um servidor e quando o usuário tenta se autenticar junto a um AP, o AP
passa as informações de credenciais para o servidor e o servidor responde autorizando ou não a entrada na rede. Tá? Então, normalmente é o que a gente chama de autenticação empresarial. Né? Então, separar o servidor de autenticação do ponto de acesso, né, permite que um servidor atenda a muitos APIs, centralizando as decisões de autenticação e acesso. É a melhor alternativa quando você quer fazer autenticação a nível de usuário ou autenticação a nível de equipamento. Vamos botar um servidor para isso. Agora, o protocolo MAC 802.11, como ele funciona? Bom, nós temos que várias estações podem tentar transmitir quadros ao mesmo tempo. Tá? Então, é preciso um protocolo de acesso múltiplo para coordenar as transmissões. Vou fazer um parênteses aqui. Tá? Vocês devem ter estudado switch em redes 1, mais a fundo, e vocês devem ter visto o seguinte: um switch ele é um equipamento que permite que tá aqui, você tem um equipamento conectado, você faz uma transmissão e essa transmissão vai para um equipamento específico, porque o switch ele consegue determinar a porta específica de saída. Então, você pode ter um equipamento A falando com o equipamento B. Você pode ter ainda um equipamento C falando com o equipamento D. Isso tudo ao mesmo tempo, né? O equipamento E transmitindo para o equipamento F. Se for um switch com porta full duplex, pode inclusive permitir que, enquanto o E transmite para o F, ao mesmo tempo o F transmite para o A, por exemplo. Tá? Já que a transmissão pode ser de ida e volta ao mesmo tempo. Então, um switch ele permite várias transmissões ao mesmo tempo, várias transmissões simultâneas, sem interferências entre elas. E se nós temos um nível, por exemplo, nós temos um switch no nível mais alto e switch no nível mais baixo, todo mundo se comunicando basicamente ao mesmo tempo aqui. Tá? Então, no ambiente de rede cabeada, nós temos várias transmissões acontecendo em paralelo, de forma muito rápida. Tá? E hoje em dia, com facilidade, nós temos equipamentos em que cada lá se fala 1 gigabit por segundo. Quando nós temos uma rede sem fio, imagina, alguém teve a brilhante ideia, vamos trocar a nossa rede cabeada por uma rede sem fio. Aí você coloca os APs, vários APs. Tá? O que acontece com os APs? As transmissões acontecem pelo ar. As transmissões são uma de cada vez. Nós não podemos ter transmissões em paralelo. E pior ainda, a transmissão de A para B, que no switch é feita diretamente, uma rede sem fio, A transmite para o AP e o AP transmite para B. Então, na rede sem fio, em relação à rede cabeada, nós temos o problema que a transmissão não é direta, ela é replicada. Nós temos o problema que os enlaces são mais lentos. Nós temos o problema que nós temos mais erros nos enlaces. E nós temos o problema que aqui é um grande domínio de colisão. Uma rede sem fio funciona como os antigos hubs. Né? Quando um transmite, todos se calam. Então, se A está transmitindo, todo mundo tem que se calar para não ter problema. Numa rede cabeada, não. Todos podem transmitir ao mesmo tempo. Então, assim, rede sem fio substitui rede cabeada? Pode ser usado num ambiente pequeno, onde não tem grande compromisso. Agora, numa rede de trabalho com alto tráfego, não dá para pensar em substituir uma rede cabeada por uma rede sem fio. Né? É claro que vale a pena botar uma rede sem fio, normalmente em paralelo à rede cabeada, que você consegue ligar umas máquinas sem fio, você consegue ligar equipamentos celulares. Você às vezes quer andar com notebook pelo local, quer entrar numa sala de reunião com notebook, você não precisa ficar ligando cabos. Né? Então tem todo o conforto que é inerente à rede sem fio. Mas num ambiente pesado de rede, não dá para substituir uma rede cabeada por rede sem fio. Bom, então, né, isso tudo aqui é para a gente chamar atenção para essa linha aqui, né, que é como várias estações podem transmitir quase ao mesmo tempo, é preciso um protocolo de acesso múltiplo para coordenar essas transmissões. Várias estações sem fio podem querer transmitir ao mesmo tempo. Então, é necessário um protocolo. Né? Os projetistas do Wi-Fi 202.11 escolheram um protocolo de acesso aleatório. Né? O que é um protocolo de acesso aleatório? É aquele em que não existe uma ordem pré-determinada de transmissão. Uma determinada situação ela pode transmitir sem ter que esperar pela outra. Né? Para isso foi utilizado o protocolo conhecido como CSMA-CA,
Acesso múltiplo por detecção de portadora com prevenção de colisão. Tá? Então, ele detecta a portadora, tá? Mas ele tem um protocolo chamado de prevenção de colisão, né? É Collision Avoidance, CA. Né? Nisso, cada estação, antes de transmitir, tá? Ela vai se abster de transmitir quando o canal está ocupado. Isso é um comportamento bastante parecido com o comportamento do protocolo CSMA/CD das redes Ethernet. Nas redes Ethernet, uma estação, antes de transmitir, ela escuta o meio para saber se alguém está transmitindo. Mas tem uma diferença aqui. Né? Se a estação, numa rede cabeada, não escuta uma transmissão, ela tem certeza que não está vendo a transmissão, porque o sinal chega para todos os pontos da rede ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não exatamente ao mesmo tempo, né? Mas chega, né? É garantido que o cabo consegue transmitir. Numa rede sem fio, nós vamos ter um problema do terminal oculto, o problema do desvanecimento, né? Que faz com que uma estação não escute a outra. Então, a estação ela não pode simplesmente acreditar que se ela não está escutando uma transmissão, significa que o meio está livre. Isso não é uma verdade. Né? Então, no lugar de usar a detecção de colisão, as redes sem fio usam técnicas de prevenção de colisão, tá? Para evitar ou prevenir no máximo possível as colisões. Né? Bom, então, usam o esquema de reconhecimento ou retransmissão na camada de enlace. Tá? Esse esquema de reconhecimento e retransmissão, eles auxiliam de duas maneiras. Né? Tanto vai auxiliar na prevenção da colisão, quanto vai auxiliar na prevenção da alta taxa de erro. Então, na verdade, é o seguinte, quando uma estação faz uma transmissão, ela avisa que vai transmitir para que todas as outras escutem, e no final, que recebeu manda um reconhecimento. Esse reconhecimento não só avisa a todos que a transmissão acabou, como resolve o problema, como avisa a estação que transmitiu que o dado chegou sem problemas. Tá? A gente vai detalhar mais isso aqui para frente, fica tranquilo aí. Bom, então, por que o ECNS 2.11 não implementa a detecção por colisão? Duas razões importantes. A capacidade de detectar colisão exige a capacidade, né, de... Ficou ruim capacidade duas vezes, né? Deixa eu anotar aqui para até melhorar isso aí. Então, essa capacidade de detectar colisão exige a capacidade, né, de enviar e receber ao mesmo tempo. Né? Só que tem o seguinte, quando você está transmitindo um sinal, a sua transmissão é muito forte. Quando um outro está transmitindo de longe para você, o sinal do outro chega mais fraco. Então, a sua potência de transmissão se sobrepõe ao sinal que está sendo recebido. Então, quando alguém está transmitindo, é muito difícil perceber que alguém está transmitindo para ele também. Né? E mesmo que o adaptador pudesse transmitir ou ouvir ao mesmo tempo, ainda assim não seria capaz de detectar todas as colisões. Né? Aquele problema do terminal oculto que a gente discutiu há pouco. Né? Então, como não usam detecção de colisão, né? Sempre que uma estação começa a transmitir o quadro, transmite integralmente. Ou seja, uma transmissão sem fio. Começou a transmitir, vai até o fim. Torce para não dar problema. Tá? Se houver a colisão, vão colidir por inteiro. Bom, como é que faz para minimizar esses problemas de erro de transmissão? Né? Então, quando uma estação e uma rede sem fio envia um quadro, tá? Existe aquela probabilidade que a gente viu já que o sinal pode chegar com erro no destino. Né? Então, para lidar com isso, o ECNS 2.11 usa o chamado reconhecimento de camada de enlace. Né? Como é que funciona isso? Né? Quando uma estação de destino recebe um quadro que passou na verificação, ela espera um curto período de tempo, né, conhecido como CIFS, né? Então devolve um quadro de reconhecimento. Então, basicamente é o seguinte, quando está acontecendo uma transmissão, né, vamos supor o seguinte, iniciou a transmissão, aqui é o marco de tempo, começou a transmissão. Tá? A transmissão está acontecendo. Quando a transmissão acaba, tá? Existem vários espaços de tempo, tá? Que tem que ser respeitados antes de começar uma nova transmissão. Um desses espaços é o chamado CIFS, tá? O primeiro espaço, é Short Interframe Spacing, tá? Que ele pode ser utilizado pelo AP para fazer alguma transmissão emergencial. Né?
Então, acabou uma transmissão, a estação que recebeu tem que aguardar esse tempo aqui. Depois que aguardou esse tempo, vem um tempo que é só dela, para ela poder mandar o quadro de reconhecimento, né? Se tudo correu bem, ela manda um ACK, né, dizendo que chegou bem aqui a informação. Oi? Professor, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Então, esse protocolo MEC aí, ele meio que vê a possibilidade de se ele vai conseguir chegar na estação de destino? Ele verifica se ele Verifica se consegue ou chegou não? direito. Ah, tá, entendi. Porque a quantidade de erros é tão alta que ela faz retransmissão, né? O Otto tinha perguntado as CIFs, não, é aqui, CIFs, Otto, está aqui, ó. Aí é para verificar, ela usa o CIFS, né? Não, esse CIFs é um tempo que ela tem que esperar. Ela não pode. Acabou a transmissão, assim que acaba a transmissão, antes de mandar o reconhecimento, ela tem que esperar um tempo. Esse tempo ele é denominado CIFs. Ah, tá. Tá? Entendi. Não pode reconhecer de imediato. Né? Tá. E se chegou direito, ela manda um quadro de reconhecimento. Né? Então, quando uma estação transmite uma informação, ela aguarda pelo reconhecimento. Se o reconhecimento chega, ela sabe que chegou bem. Se o reconhecimento não chega, ela tenta retransmitir. E ela vai tentar retransmitir algumas vezes. Se não conseguir, vai descartar o quadro. Né? Se vocês usarem, por exemplo, o Wireshark para ficar monitorando uma comunicação sem fio, né? De um AP com um equipamento que está muito longe, vocês vão ver que de vez em quando tem retransmissão. Professor, É só a nível de enlace. Oi, fala aí. nesse caso ele gera a tabela CAM, né? Qual tabela? Qual caso você está Tabela falando? CAM de roteamento. Tabela CAM. Tabela CAM. Roteamento? Ele está falando. Desculpa, professor. É a tabela CAN de roteamento, onde tem o endereçamento e o atrelamento dos endereços MAC, pelos de componentes de uma rede. O roteador não faz isso. Tá. Isso. Ele monta. Ele vai precisar montar isso aí tudo. Né? Mas não é bem de roteamento, não, né? Mas a premissa é semelhante nesse protocolo MAC? Cara, agora eu vi que tá com erro aqui. É I3E, 802.11. Não. Mas pode ser Mac, tá? Esse protocolo MAC, na verdade, o MAC é Medium Access Control, é controle de acesso ao meio. Tá? É apenas para... É o protocolo que determina de quem vai ser a vez de transmitir. Tá? Como é determinado... você tem várias formas de você determinar. Por exemplo, na rede Bluetooth, existe um mestre que diz quem vai transmitir. Tá? Na rede Ethernet, não cada um transmite a hora que quer. Se der colisão, todo mundo para. Esse MAC do 802.11 ele é só para determinar a ordem de transmissão. Tá? Então, para determinar a ordem de transmissão, que tem esses vários tempos que eu falei para você. Quando acaba uma transmissão, primeiro é um tempo reservado para o AP mandar alguma informação de controle. Depois é um tempo para o ACK. Depois é outro tempo. Tá? Então, você tem vários tempos que você pode fazer retransmissão. Tá? Nesse momento, esse protocolo aqui, o MAC 802.11, ele não monta tabelas para isso, não. Tá? O protocolo em si não amarra. O roteador até tem a tabela dentro dele, que são dos APs que estão associados. Não sei se eu consigo ser claro. É isso mesmo, professor. Obrigado. Então, suponha que uma estação tem um quadro para transmitir. Como é que é a escolha desse tempo, então? Né? Vamos imaginar o seguinte. Primeiro, a estação percebe que o canal está ocioso. Ninguém está transmitindo. Né? Então, ela transmitirá seu quadro após um curto período de tempo. Então, assim que a estação percebe que o sinal está ocioso, ela tem que esperar um tempo. Né? A gente tem aquele tempo que foi o CIFs que a gente viu anteriormente, é um tempo reservado para os APs. Né? Para uma estação transmitir, ela tem que esperar um tempo que é conhecido como DIFs, que é o espaçamento interquadro distribuído. Né? Então, por que isso? Tá? Quem vai ter prioridade de transmissão
numa rede sem fio vai ser o access point. Então, ele tem o tempo dele vem primeiro. Então, vamos imaginar o seguinte. Acabou uma transmissão, você tem uma série de canais. Então, você tem o tempo CIFS, você tem um tempo no qual você pode fazer o reconhecimento do quadro, e você tem o tempo DIFS. Tá? Então, acabou uma transmissão. O AP não quer transmitir, ninguém quis fazer nada, passou um tempo, e esse tempo é conhecido como DIFS. Depois de passar desse tempo, uma estação pode transmitir. Tá? Então, uma estação comum transmite depois que passa o DIFS. Então, se está ocioso e ela consegue esperar o DIFS e ela consegue transmitir, tá? Beleza, ela vai transmitir. Se não, ela escolhe um valor aleatório de recuo, tá? Que é um tempo aleatório que ela vai esperar para poder fazer a transmissão, tá? E vai fazer uma contagem regressiva a partir desse valor para, então, tentar transmitir novamente. Tá? Se perceber que o canal está ocupado, tá? Ela vai sortear de novo, tá? E vai tentando novamente. Agora, quando o contador chega a zero, a estação transmite o quadro inteiro, né? E vai ficar esperando pelo reconhecimento. Se ela recebe o reconhecimento, a estação transmissora ela sabe que o quadro foi recebido sem nenhuma dificuldade. Né? Agora, se a estação ela tiver outro quadro para transmitir, né, ela volta lá para a etapa 2 e vai ter que ficar esperando de novo. Então, as estações elas sempre esperam um tempo para transmitir. Basicamente, é isso aqui. Uma estação, quando quer transmitir, ela espera por um tempo conhecido como DIFS, tá? que vai ser a vez dela. Ela pode transmitir os dados. Quando passar aquele tempo que é conhecido como CIFS, o destino manda um ACK, manda um reconhecimento. Tá? Então, são tempos diferentes. Tá? Esse CIFS é menor do que esse DIFS, para evitar que alguma outra estação emende uma transmissão após a transmissão da primeira estação. A dúvida aí, tá ok? Professor, Oi. então esse protocolo ele é basicamente para acesso e transmissão em rede, né? Oi? Desculpe. Esse protocolo basicamente é para controle de transmissão em rede, correto? Em rede sem fio. Ah, tá, perfeito. E no caso de tiver falha, tem algum outro protocolo que é seguido? Não, isso aqui é um protocolo de camada de enlace. Né? A única falha que ele vai detectar é essa daqui. Os dados são transmitidos, junto com os dados transmitidos é enviado um código, né, um CRC para verificação dos dados. O receptor vai conferir o CRC e ele vai responder se chegou bem ou não. É o único controle que ele tem de transmissão. Entendi. Então, os protocolos para uma rede sem fio ou para rede com fio, né, via física, seriam os mesmos, né? Os mesmos protocolos de... Não, eles são diferentes. Da rede sem fio é o CCMA-CA, que é o que a gente está vendo aqui. Né? Para a rede com fio é o CSMA-CD. Não, no caso, para ver a integridade da transmissão, que seria o CSC, né? Os dois usam o mesmo CRC, o CRC32, padronizado pelo I3E. Só que na rede com fio, se tiver erro de transmissão, não haverá retransmissão. Entendido. Beleza, obrigado, professor. A rede com fio, ela acredita que ela é muito confiável, então ela não retransmite. Ela deixa para a camada de transporte retransmitir, se for o caso. Entendi, obrigado. Bom, o protocolo 802.11, ele também inclui um esquema, né, de reserva inteligente, que é opcional, que ajuda a evitar colisão. Tá? Na verdade, é opcional, mas é utilizado, né, na verdade, por todos. Né? Vamos supor que aqui tem H1. H1 quer transmitir um quadro, tá, para o AP, e H2 também quer transmitir o quadro para o AP. Repara o seguinte, olha aqui a área de alcance de H1. H1 está dentro do alcance do AP, mas H1 não enxerga H2. Observa a área de alcance de H2. H2 enxerga o AP, mas não enxerga H1. Então, se H1 começa a transmitir para o AP, H2 não ouve essa transmissão. E ele pode acabar sobrescrevendo. Tá? Isso pode dar problema. Então, qual é o esquema que é utilizado para isso? Né?
Então, o I3E 802.11, né, permite que uma estação utilize um quadro chamado RTS, Request to Send, tá? Antes de enviar. Então, antes de enviar um quadro, o que a estação faz? Mesmo percebendo que o canal está livre, ela faz o envio de um quadro pedindo autorização para transmitir. Quando ela pede autorização, a estação base autoriza, né? O que acontece quando ela autoriza? Vamos ver aqui. Então, aqui, ó, no caso, ó, a primeira estação quer transmitir, as outras estações estão do outro lado, elas não sabem, não conseguem receber o sinal da estação original. Então, a estação origem manda um request to send, o AP recebe. O que o AP faz quando ele recebe? Ele manda o sinal CTS, que é o clear to send. Quando ele manda o CTS, ele autoriza que a origem transmite, mas, ao mesmo tempo, essa informação chega em todos os demais. Então, mesmo que os outros não estejam escutando a estação original, né, eles se abstêm de transmitir, eles não transmitem nada enquanto a origem está transmitindo. Quando acaba a transmissão, que o destino enviar aquele ACK, que é dizendo que chegou tudo bem, esse ACK também chega nos demais. Então, os demais já sabem que podem começar a transmitir. Então, esses outros nós, eles não estão sabendo, não estão escutando a transmissão do NOC da esquerda. Mas eles percebem um CTS, quando eles percebem um CTS, eles ficam quietos até que chegue um ACK dizendo que já acabou a transmissão. Tá? Então, é um esquema que, apesar de ser opcional, é implementado por todos. Né? Então, o CTS tem duas finalidades: dar ao remetente uma permissão explícita para enviar, né? E instruir as outras estações que não podem transmitir naquele tempo reservado. Tá? Então, a troca RTS-CTS, né, ajuda a reduzir as colisões, tá? E introduz um atraso e consome recurso do canal. Tá? Então, introduz um pequeno atraso. Só que esse pequeno atraso vai ser compensado porque não vai diminuir bastante a possibilidade de colisões. Então, na prática, cada estação sem fio pode estabelecer um patamar para que a sequência seja utilizada somente quando o quadro for mais longo do que o patamar. Tá? Então, para transmissões curtas, elas podem transmitir ou não RTS-CTS. Para transmissões mais longas, elas sempre usam. Pergunta aí? Tem que perguntar alguma coisa? Por enquanto, tranquilo, pode seguir. Bom, usando o 802.11 como enlace ponto a ponto, né? Então, o 802.11 ele foi projetado para ser trabalhado como um multiponto, né? Um AP com vários enlaces, vários equipamentos conectados a ele. Tá? Agora, existe também a possibilidade de ser utilizado como enlace ponto a ponto, né? Para isso, a gente vai utilizar APs que possam ter as antenas trocadas. Tá? Não é todo AP, não, mas alguns APs eles podem ter antena trocada. Né? Alguns APs vêm com a antena presa no equipamento, e outra antena pode ser desatarrachada. Então, quando a antena pode ser desatarrachada, o que a gente faz? A gente tira aquela antena, que é uma antena omnidirecional, né? Que é aquela antena que é um pezinho assim, que ela transmite sinal em todas as direções ao mesmo tempo, e troca por antenas direcionais, né? Que são essas antenas, aqui é um exemplo de antena direcional. A gente aponta uma antena para outra, bota uma de frente para outra, funciona como um enlace ponta a ponta. Tá? Então, a gente usando a antena direcional e uma maior potência de transmissão, tá? A gente pode utilizar o 802.11 como um meio barato de prover conexão sem fio ponta a ponta por dezenas de quilômetros. Né? Poucas dezenas, 10, no máximo estourando 20 quilômetros. Tá? A grande vantagem de utilizar esse tipo de conexão é que não precisa de licenciamento. Né? Se você utilizar outro padrão de comunicação, você precisa de um registro junto à Anatel, tem que pagar pelo uso da taxa, tudo mais. Tá? Se você quer fazer uma ligação, por exemplo, de um prédio, de um lado ao outro da rua, que você não pode atravessar a rua com cabo, você pode usar enlace ponta a ponta sem fio, sem precisar pagar licenciamento e estando dentro da lei. Formato do quadro, né? Como é que é o quadro I3E 802.11? Então, é um pouco mais complexo, né, do que o quadro Ethernet, né? Mas ele tem, tá, uma série de sequências. Né? Ele tem um quadro de controle de 2 bytes,
Aqui está a sequência do 2 bytes, né? Aqui acima está em bytes, aqui embaixo está em bits. Tá? Então, no quadro de controle tem a versão do protocolo, né? Tá o tipo do protocolo, o subtipo. Né? Aqui é para dizer que a mensagem é para o AP, aqui é para dizer que a mensagem é do AP, aqui é para mensagens fragmentadas. Né? Então, uma série de informações, né? Para dizer se tem criptografia web. Né? Depois vem um campo que diz a duração da transmissão. Tá? A transmissão CFI, ela tem que fazer uma estimativa de quanto tempo vai durar a transmissão. Isso é fácil, porque você tendo o tamanho do quadro e a taxa de transmissão, você sabe a duração. Trabalha com 4 endereços. 4 endereços MAC, então 6 bytes cada um. 2 bytes para controle de sequência. Tá? E uma carga útil. A carga útil de até 2.312 bytes. Então, ele consegue transmitir mais informação do que o Ethernet. Por fim, o CRC para fazer uma verificação. Busca de erros para saber se está tudo certo. Tá? Então, comprimento positivo permitido de carga útil até 2.312 bytes. Em geral, ele é menor que 1.500 bytes. Embora ele possa transmitir até isso aqui, né, para que possa ser encapsulado em quadros Ethernet sem dificuldade, normalmente os APs não usam mais do que 1.500 bytes. O 802.11 inclui uma verificação de CRC para que o receptor possa detectar erros, né, assim como a Ethernet. Os campos de endereço. Para que são usados os campos de endereço? O campo endereço 1 é o endereço MAC da estação sem fio que deve receber o quadro. Né? Então, por exemplo, uma comunicação entre a máquina, o notebook H1 e o AP. O endereço 1 vai ter o endereço do AP. O endereço MAC do AP. Endereço 2 é o endereço MAC da estação que transmite o quadro. Tá? Então, no caso aqui, endereço 3. Endereço 3, o MAC do interface do roteador responsável pelo BSS com outros BSS. O que está acontecendo aqui? Numa rede Ethernet, você tem um computador que está ligado a um outro computador, né? Diretamente por um cabo. Então, no endereço Ethernet, a máquina, quando manda, tem endereço origem, que é o endereço 1, endereço origem, o endereço destino. Quando a gente faz essa transmissão via rede sem fio, tá? Esse roteador aqui, ele é uma rede cabeada. O protocolo Ethernet, ele só tem 2 endereços, origem e destino, não tem um terceiro endereço. Então, na comunicação feita entre o host e o roteador, é obrigatório que no endereço Ethernet tenha o endereço origem, que no caso é o host, e tem o endereço destino, que no caso é o roteador. Esse roteador, ele desconhece o AP. Tá? Porém, o AP está no meio do caminho. Então, sempre que o AP mandar uma mensagem de um host para o roteador, ele precisa transformar o quadro Wi-Fi no quadro Ethernet. Então, é necessário um terceiro endereço. Esse terceiro endereço é o quê? É justamente o endereço que vai ser colocado no roteador. Então, o endereço 1, que é o endereço origem, ele é usado como endereço origem, né? Ele vai ser colocado no primeiro, ou melhor, no segundo campo do endereço MAC. O endereço origem do MAC é no segundo campo. O endereço 3, ele é utilizado para colocar no primeiro campo, para que possa construir corretamente esse pacote. Porém, no meio do caminho, existe um cara que é o AP, que tem que receber essa informação. Por isso, tem o endereço 2. O endereço 2 é o endereço do AP. Então, acontece uma má utilização de endereços. Tá? E ainda existe um campo que é o endereço 4, que é para um caso das redes ad hoc, quando as máquinas estão encaminhando informações diretamente entre elas, né? Quando não tem uma infraestrutura. Tá legal a questão de endereço aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vamos lá. O campo de controle de sequência, né? Que está aqui, o campo de 2 bytes. Sempre que um quadro chega corretamente, a estação devolve um quadro de reconhecimento. A gente já viu isso. Tá? Então,
rede sem fio tem um problema das transmissões com erros, tá? Então, para evitar esse problema de transmissão com erro, a gente usa o CRC e, se houver erro, faz a retransmissão. Agora, reconhecimentos podem se perder, provocando envio de várias cópias do mesmo quadro. Então, o que pode estar acontecendo aqui? Pode estar acontecendo, né? Vou botar aqui, ó, transmissor, receptor. Pode ser que a transmissão tenha sido com erro. Aí, no caso, o receptor não responde nada. Aí o transmissor manda de novo. Agora, pode ser que a transmissão tenha sido direita e o receptor tenha mandado uma confirmação e a confirmação se perde. O que o transmissor vai achar? Que não chegou direito. O transmissor transmite de novo o mesmo quadro. Então, para que o receptor possa saber se é a retransmissão de um quadro já recebido ou não, existe esse campo de controle de sequência. Tá, Lucas, sem problema. Tá, ver a questão da Júlia aqui, pode deixar. Vou anotar logo também aqui. O campo duração permite que uma extração transmissora reserve o canal durante um período. Tá? Então, é uma outra situação em que, vamos supor que já está numa situação diferente. Tá? Você tem uma estação que está aqui. Você tem uma outra estação que vai receber informação e você tem uma terceira estação que não tem nada a ver com a transmissão. Essa estação, a gente já viu, ela manda um pedido de CTS. O pedido de CTS chega nessa estação, ela vai mandar um RTS liberando a transmissão e essa transmite. Quando acabar a transmissão, essa estação da esquerda ela vai mandar um ACK dizendo que está tudo ok. Mas como fica a situação dessa outra estação, que está no alcance da primeira, tá? Mas não está sabendo a transmissão do ACK. Né? Quando uma estação ela pede uma transmissão para outra, ela manda também a expectativa da duração do quadro dela. De forma que, quando essa informação chegue no destino, chegue também numa outra estação que está fora da conversa. Dessa forma, essa outra estação que está fora, ela também se abstém de transmitir qualquer coisa durante a transmissão da outra estação. Né? O campo de controle de quadro, tá? Já inclui informações de controle. Né? Essa informação de controle carrega a versão do protocolo, que é definido como 00. Tá? Se houver um protocolo diferente no futuro, muda o valor aqui. Tipo e subtipo é usado para distinguir os quadros RTS, CTS, ACK e de dados. O campo para o AP e do AP é usado para definir quem está transmitindo. O campo mais fragmentos significa que vai ter mais fragmentos da mensagem transmitida sendo enviada em seguida. Um campo nova tentativa indica que está sendo a retransmissão de um quadro enviado anteriormente. Tem a questão de gerenciamento de energia, que a gente vai discutir mais para frente, que é quando o transmissor está entrando em modo de economia de energia. Um transmissor ele pode entrar em modo de economia de energia para economizar suas baterias. Então, para isso, o AP vai armazenar temporariamente as mensagens para ele. E o campo web para indicar se está usando criptografia ou não. Tá? Rede sem fio precisa de criptografia por questão de segurança. Confidencialidade. Né? Deixa eu abrir aqui mais rapidinho. Eu vou precisar conversar com vocês aqui. Eu estou me desdobrando aqui com vocês, mas eu estou com um probleminha aqui. Eu estou suando frio, não sei o que está vendo, cara. Pessoal, estou passando mal aqui. Eu vou até ver o que está acontecendo. Né? Eu levei aqui até onde deu, mas já estou começando com uma dor de cabeça muito forte. Não vou conseguir continuar, não. Tá? Eu vou pedir desculpa para vocês, ainda tem meia hora aí, mas a gente tenta compensar mais para frente isso aí. Tá? Tem problema para vocês isso aí? Não, acho que não, né? Não, professor, que isso? É isso, professor. Em primeiro lugar. Não, já estou assim, já levei até onde deu, mas tá realmente, hoje tá bem complicado. Mas vamos lá, alguma dúvida para a aula de hoje aí? Ainda dá para tirar dúvida qualquer coisa aqui.
Que aí na semana que vem a gente continua com a parte de mobilidade e a gente começa aí o nosso laboratório. Ok? Então, desculpa aí, mas essa aí tá fora de controle. Valeu, obrigado aí, pessoal. Então, boa noite aí, tá? E desculpa mais uma vez. Um abraço para todos.